Tem muita gente de olho no meu dinheiro, no seu dinheiro, no nosso dinheiro. Mas a gente vai conversar com isso com quem entende e acompanha esse assunto. O tema hoje, a segunda chamada, é orçamento público. E a gente vai conversar com a deputada federal Adriana Ventura, com o repórter Rafael de Cunto, repórter da Folha de São Paulo, e com o cientista político Robson Carvalho, pesquisador da UNB. A segunda chamada começa assim que rodar a vinheta. Muito obrigada pela presença de vocês. O assunto hoje é o meu, o seu, o nosso dinheiro. Eu digo que o meu desafio é levar o assunto de orçamento para o happy hour da galera. Você imagina? Se tomando chopp falando, e aí? Como é que foi a votação no Congresso hoje da grana? E para onde vai cada um dinheiro? As emendas parlamentares. A importância a gente sabe. É o teu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro, o dinheiro de cada cidadão que tem um boleto para pagar, que precisa comprar um pão. Mas o fato é que esse assunto, por alguma razão, não está no happy hour. As pessoas acham complicado, é como se não fosse problema delas, mas é problema de todos, porque é o nosso dinheiro, como você bem disse. Tinha aquele grande impasse do rito das emendas parlamentares. O rito das emendas parlamentares deu o que falar semana passada, né? Acho que nos últimos 6 meses. Mas semana passada. A semana passada teve uma. O bicho pegou, né? Porque... Deputada. Mas morri lá, gente. Para! A deputada estava lá brigando, mas na verdade eles prometeram 2 semanas atrás abrir o nome de todo mundo para o Supremo, né, para o ministro Flávio Dino, abrir o nome de todo mundo que estava patrocinando a emenda, indicando para onde ia ser, como é que ia ser gasto o dinheiro. E 2 semanas depois, aí o ministro Dino falou, então, se é assim, tá ok, vamos liberar. 2 semanas depois eles aprovaram um projeto que não é bem aquilo que... Até pode no final ser individualizado e ter o nome, mas está permitindo que se esconda o nome... Onde você viu isso? Ele permite que fique o nome do... Mas só que pode esconder pelo nome do líder da bancada, né? Em vez de você colocar... O projeto não deixa claro como é que vai ser, né? Isso que é o grande problema, porque o acordo que eles prometeram, o plano de trabalho que eles apresentaram ao Supremo era: vamos colocar o nome de cada um que está indicando, vamos ter transparência sobre quem que está escolhendo como é que vai ser gasto o nosso dinheiro. Você sabe que eu ouvi o deputado Glauber, ele fez um pronunciamento que eu achei muito bom ali na tribuna, que ele falou assim: eu vou entrar aqui com um saco na cabeça para ninguém saber quem é que está aqui em cima. Eu achei interessante essa analogia dele, porque isso ser uma questão diz muito, não? Sobre as emendas parlamentares. Sem dúvida, Mara. Primeiro estamos tratando de recursos públicos. E quando a gente pensa na Constituição, é sinônimo de recurso público a transparência, a rastreabilidade, a aplicação desse recurso com qualidade, né? Um gasto com qualidade. E direcionado por políticas públicas que façam com que esse recurso público chegue a todas as pessoas. Um fato curioso é que ninguém questiona, por exemplo, algo que é tão natural e está na Constituição. Você vai tomar posse, não é? Mas a sua posse tem validade quando ela é publicada em diário oficial. Seja um cargo comissionado, seja um cargo efetivo, seja um deputado, um parlamentar de qualquer casa legislativa. O presidente da República. Do mesmo jeito, o recurso público, né, quando vai ser aplicado um contrato público, ele tem validade quando é publicado no diário oficial. Está lá o nome da empresa, quanto foi gasto, para onde foi aquele dinheiro. Então, assim, é algo que nem deveria estar sendo discutido nesta República e que vem fruto da forma como foi terceirizado o orçamento e as políticas públicas durante a gestão, o governo Bolsonaro, né, que terceirizou junto, especialmente ao centrão do Congresso Nacional, colocando, inclusive, dentro da presidência da República, o Ciro Nogueira, senador, como chefe da Casa Civil, para articular tudo isso. Então, abriu mão. E daí se criou um monstro que até hoje tenta se colocar nele rédeas e se passa por dificuldades. E esse monstro chama-se orçamento secreto. Então, o Flávio Dino, que tem sido tão condenado por alguns lados da política que tem interesse em permanecer na obscuridade, ele nada está mais fazendo do que fazer cumprir
a Constituição, o dever de transparência. Quando você fecha a porta à transparência, você abre a porta e convida a corrupção para entrar. E o que é impressionante de observar é que justamente aquelas pessoas que chegaram ao poder no último processo legislativo com o discurso anticorrupção estão colaborando para que isso aconteça. E já está aí diversos exemplos mostrando exatamente aonde é que nós estamos chegando. Pegou-se um pedacinho do orçamento, que já é difícil de fiscalizar, inclusive, Mara. Muito difícil, porque você pega o orçamento geral da União, o Tribunal de Contas da União ele faz sorteios por lotes e aqueles lotes são fiscalizados. Mas hoje você não tem a condição nem de fazer isso. Você não sabe o nome do parlamentar. E mesmo com essa forma, como o Congresso tentou driblar, né, passar por cima dessa determinação obviamente constitucional do ministro Flávio Dino, né, a gente vai ter a chance, como disse o Rafael, de permanecer com o mesmo tipo de problema. Né, de você não ter a rastreabilidade da emenda, quem indicou, para onde mandou, gastou com o quê, né, e quem foi que indicou. Deputada, você é uma parlamentar que se destaca nessa defesa do orçamento e é reconhecida, inclusive, por opositores. Por quê? Quer dizer, é um direito, é legítimo um parlamentar dedicar uma emenda para esse ou aquele, para sua base ou para alguma coisa. Até aí nenhum problema. Por que esconder? E aí, por que esconder? E a votação da semana passada revelou revelou que mesmo oposição, mesmo, enfim, nomes da direita, da esquerda, da oposição, do governo, estavam compactuando com isso. Pois é, Mara, aí a gente entra assim, numa questão que é muito sintomática, porque sim, é legítimo, tem deputados que são municipalistas, eu sou crítica a isso, mas eu entendo que queira destinar, mas assim, dentro de um processo transparente, onde todos saibam quem indicou, porque foi, até para ver se o dinheiro está bem gasto. Eu sou muito crítica da maneira de indicação, porque geralmente não está vinculado à política pública, a gente sabe que tem muito problema de corrupção, de volta e outras coisas, mas isso é uma questão que a fiscalização tem que resolver. Porém, o que eu realmente sou muito crítica é que essa questão de compra de apoio, né, dentro do presidencialismo de coalizão já existe há décadas, né, com vários presidentes, ano após ano, e isso foi escalando. Por mil motivos foi escalando. Agora, o que a gente sabe é que o legislativo, quem executa essa emenda é o executivo. Então, o legislativo, o Congresso, foi se pegando cada vez mais, é como se o preço da compra de apoio ficasse mais alto. Essa é a real. E o fato é que hoje... Aumentou o preço no governo Bolsonaro? Aumentou, então agora no governo Lula disparou para o céu é o limite. O que acontece? Existe uma situação clara onde nós temos hoje, independentemente do governo da vez, se é direita, se é esquerda, e a gente tem um executivo meio refém do legislativo hoje, mas o que acontece também é que o executivo só vai aprovar coisa para o legislativo se eles acordarem. E no caso do ministro Flávio Dino, né, que está brigando pela transparência e tudo, né, ele está fazendo a coisa correta, espero que pelo motivo certo, porque na minha visão ele está fazendo isso também para favorecer o governo Lula. Eu vou ver agora realmente se ele vai falar, não está bom este projeto, tem transparência, porque o projeto que a gente aprovou na semana passada não dá transparência. Não dá transparência. Ali tem o caminho claro, que eles colocam no anexo 1 o nome do parlamentar patrocinador, o padrinho da emenda, e nas outras tabelas essa coluna some, foi a briga do plenário. Tanto o presidente de uma comissão como o líder partidário pode alterar depois sem decisão colegiada. Então isso daqui, desculpa, é para inglês ver. Então assim, a gente vai saber se realmente nós temos um acordão dos poderes na decisão do ministro Flávio Dino. Se ele falar, tá bom, aceita isso, eu acho que o Brasil tem muito a se preocupar. Porque assim, agora só finalizando, os parlamentares que você até falou, né, direita, esquerda, eu acho que o Robson também traz isso lá, combatentes da corrupção, né, de direita, eu fiquei chocada quando eu olhei aquela votação. Porque ali choca ver que parlamentares, né, corretíssimos, da direita e da esquerda votando sim aquele projeto que sabem, porque das duas uma, ou são covardes e não enfrentam líder partidário, não tem força, daí não merece estar lá,
ou são coniventes, recebem as emendas e se beneficiam delas sem transparência. Então, assim, para mim é inadmissível. Esse projeto é vergonhoso e eu espero que realmente a sociedade se dê conta e fale no happy hour do absurdo que foi aprovado semana passada. O happy hour nas redes sociais, né? Eu acho que não é um tema que sensibiliza muita gente não, a se debater, né? É um tema que até atrapalha o governo de alguma forma, porque essa questão das emendas, acho que no ideário popular, né, na opinião pública, está muito ligada à corrupção. Não necessariamente são isso, né? Embora muitos casos tenham acontecido. O ministro Flávio Dino até usou isso como argumento, dizendo, olha, tem 80 inquéritos aqui no Supremo envolvendo desvios de dinheiro com emendas parlamentares. Então a gente precisa dar um basta nisso. Não vamos aceitar acordão, não vamos aceitar que não tenha transparência. Vamos ver se ele de fato vai fazer isso com esse projeto. Porque é uma bandeira que ele pegou desde o começo. Ele está enfrentando isso, né? Sim, e ele disse, ao decidir há 2 semanas atrás, ele falou, olha, eu estou aceitando aqui, mas os processos não estão encerrados. Nós vamos continuar vigilantes e vamos continuar tomando decisões caso o que vocês estão prometendo aqui nesse plano de trabalho não seja cumprido. Até por uma questão de fiscalização de como está sendo usado o dinheiro depois e se as comissões de fato estão tendo poder para poder decidir como é que vai ser gasto o dinheiro, onde é que vai ser alocado, se vai estar vinculado a uma política pública ou não, se vai ser da cabeça do parlamentar querer sair distribuindo campo de futebol para o município que está faltando banheiro na escola e o cara quer comprar kit de robótica, né, que foi um caso que gerou muita repercussão. Porque o parlamentar geralmente usa isso como argumento para dizer, olha, quem entende a realidade do município sou eu que estou lá andando na ponta e vendo o que a população precisa. E não o técnico que está aqui em Brasília e vai decidir da cabeça dele como vai se distribuir o dinheiro na capital, né, São Paulo, a maior cidade do país, e numa cidadezinha do interior do Nordeste, onde a realidade é muito diferente. Né, são necessidades completamente dispares. Ok. Até aí tudo bem. Ok. É um ponto que eu acho que é relevante e tem que ser colocado, mas o que não dá é, como a gente viu naquela matéria da revista Piauí, acho que foi ano passado, não foi semana passada, das dentaduras lá para o Maranhão, os dentes para o Maranhão, né? Fraude no número de entende? Necessidade de dentaduras. Porque fraudaram o teto Teto MAC, teto né? Saúde. Tentei pensar de uma forma de explicar para o pessoal do Happy Hour. Onde mandaram para uma cidade assim, 50 vezes mais a quantidade de procedimentos do que tinha de habitante. É uma coisa completamente absurda. Né? Sim, um dos casos está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal, né? Mas eu acho que essa questão até de levar isso para o happy hour, né, imaginar que isso vai ser debatido, nem no próprio Congresso discute direito o orçamento, né? Você está sendo gentil. Você discute orçamento no Congresso. Esse é um ponto interessante. Discute-se a própria emenda, não discute-se o orçamento de forma global, né? As necessidades. Prioridades, exatamente. Não se discute. O orçamento é muitas vezes chamado de uma peça de ficção, né, porque nem sempre é cumprido tal qual aprovado, e muito menos ainda há essas discussões de fato para aprovar. Nem no Senado, nem na Câmara, nem nas Assembleias Legislativas e Distrital, nem nas câmaras municipais pelo Brasil inteiro. O orçamento é uma peça política e ele é votado fruto de acordos políticos. E tudo bem, estamos numa democracia. Você tem grupos que apoiam o governo, você tem grupos que fazem oposição ao governo, você tem grupos do meio que, não, se isso aqui for bom para mim, eu posso aprovar. E às vezes o governo precisa daquele voto. A gente tem que olhar um pouquinho com a ótica de Maquiavel, que é um grande autor, que é um autor do realismo político, de você enxergar a política não como você gostaria que ela fosse, mas para analisar, você olhar para a política como ela realmente é. E como realmente o orçamento não é absolutamente discutido em nenhum dos 4 cantos no Brasil, salvo alguns parlamentares que se esforçam, né, no plano municipal, estadual e federal, para tentar acompanhar, mas mesmo assim há uma quantidade tão grande, um volume tão grande de informações que é humanamente impossível você acompanhar tudo. E nem todos têm um conhecimento que faça com que você realmente saiba do que é que está se tratando. Então, o que prevalece são os acordos políticos. E repito, tudo bem, estamos numa democracia. O que penso que
está acontecendo em relação às posições do Flávio Dino, do próprio governo, né, é uma tentativa de dar um freio de arrumação no monstro que foi construído no governo de Bolsonaro. O governo precisa governar, mas ele tem minoria. Né? O terceiro governo de Lula está sendo um grande desafio nesse aspecto. Né? Então, assim, governando com minoria, e aí vem a importância para alguns da emenda ficar obscura. Qual é essa importância? É que muitas vezes o cara que é da oposição se beneficia e acaba votando em alguma coisa, ou ele não gostaria de aparecer, mas ele está recebendo alguma coisa por trás, ou para faltar uma sessão, ou para voltar, ficar neutro numa determinada posição. Alguns se posicionam mais explicitamente. Isso a gente viu né? na votação da semana passada, isso ficou muito claro. Perfeito. E também, sabe qual é o outro problema, Mara? É que muitas vezes nas negociações, vamos supor que eu seja um parlamentar do mesmo partido que a deputada e que o Rafael. O que é que às vezes acontece? Em negociações, ele faz o seguinte, tu vai receber aqui 500 mil de emenda. A deputada vai receber 800 mil, eu vou receber 1 milhão. Quando isso fica transparente, aí vem a briga entre os próprios também. Sei por que ele recebeu mais e eu recebi menos. Não, e para a população eu achei interessante porque, por exemplo, Rafael, grande jornalista, está lá no Congresso, está vendo. Se você sabe quem está doando dinheiro para quê, isso pode dar muitas matérias e aí pode parar na mesa do bar, e aí pode mobilizar a sociedade. A gente viu, e principalmente hoje com as redes, todo mundo mete pau nas redes, mas as redes têm funções que são interessantes. Nossa. Porque você vê naquela votação do Fundeb, na votação do piso da enfermagem, houve uma mobilização em que as redes, as pessoas se mobilizaram e os parlamentares olham as redes, acompanham ali e têm uma influência. Agora, a gente tem que ter acesso a saber o que está sendo votado ou não, né? Essa questão da transparência sobre quem indica, né, também tem a questão de, como o Robson falou, de você controlar quem está recebendo mais e quem está recebendo menos. No Senado isso nem é tão diferente assim, porque é um pouco mais bem distribuído, porque você tem 81, tem uma relação muito mais próxima. Agora, no meio de 513, e você tem vários parlamentares que juram de pé junto que nunca receberam, que não tô ganhando, mas estão. Né? No governo Bolsonaro, vários petistas receberam para pegar mais leve na oposição, para deixar um projeto aqui passar, né? Não vamos fazer obstrução durante essa sessão, vamos agilizar as coisas aqui, você ganha 1 milhão também para te ajudar na tua eleição. É uma moeda de troca. E no governo atual também tem, né, o centrão do PL, né, o pessoal que recebe. E os próprios líderes do PL também estão recebendo, né, foram recebidos no Palácio do Planalto para negociar esse tipo de coisa. Teve relatoria do orçamento durante o primeiro ano do governo Lula. Né. Você tem essa troca que eles falam, né, a governabilidade da Câmara. O Arthur Lira, assim, acho que ninguém fora o próprio Arthur Lira até hoje sabe quanto ele teve de dinheiro para distribuir para os municípios de Alagoas. Eu viajei para lá para fazer uma reportagem da eleição, eu não consegui descobrir. Assim, quanto, inclusive, né? Do Renan você descobriu? Do Renan também não sei quanto é que foi. E aí, porque eu falava para o presidente, presidente, Arthur, esse dinheiro é seu? Não, porque tem o Collor também aqui, tem 3 senadores, tem gente mandando, não é exclusivamente meu, essa cidade é grande. E você não tem uma transparência. Até hoje, nos ofícios que foram enviados para o governo para reconhecer, para apadrinhar as emendas e permitir que elas continuem sendo votadas, ele não tem 1 centavo reconhecido. O Alcolumbre, no fim do ano passado, depois de 4 anos dizendo que não tinha nada, ele só assinava como apoiador do prefeito que pedia verba, mas quem aparecia nos meios públicos, né, que os órgãos de fiscalização poderiam olhar e falar, ó, esse dinheiro é dele, só aparecia o prefeito pedindo, o secretário de saúde pedindo. Mas aí ele dizia, não, esse dinheiro não é meu, esse dinheiro foi o secretário que requisitou. Eu só tô, mas quem viabilizava. Agora, no fim do ano, teve, por conta dessas decisões do Dino, alguns ofícios enviados para o governo, né? E assim, se descobriu que ele tem, em 2 ministérios, o Ministério do Desenvolvimento Regional e das Cidades, mais de 500 milhões apadrinhados por ele próprio. Mais de R$500 milhão que ele destinou para os municípios. Eu fui para Amapá também para fazer reportagem. O Alcolumbre, sozinho, ele decidiu como gastar mais de R$500 milhão em 4 anos. Eu fui para lá, de fato, você vê as cidades do Amapá com muitas mudanças, muita transformação e muita dificuldade de dar vazão a esses recursos, porque são cidades pequenas.
Tem uma que eu fui que chama Pracuúba, uma cidade de 3 mil habitantes. Ela está na lista daquela lista da CGU das 10 cidades que mais receberam dinheiro per capita. Ela não consegue executar as obras. Tem obra de 4, 5 anos atrás que está parada. Você vê metade da casa construída porque eles não têm estrutura, não têm pessoal técnico, não conseguem dar vazão à burocracia Ou e seja, à fiscalização no federal. mínimo, tem uma falta de planejamento enorme Com certeza. nessa distribuição E- de e- dinheiro. Eu tenho um comentário para fazer, até pegando a fala do Rafael, porque no orçamento secreto, eu lembro que teve um momento, né, que todo mundo brinca de boi sonso. Ai, quem é o padrinho da emenda? Daí fica ali o presidente da Câmara e do Senado, um olhando para o outro. Ai, a gente não sabe. Manda um ofício para os 513 deputados, para ele ter o Senado. Por favor, falem o que você indicou. Assim, isso mostra que ou é uma baderna, ninguém entende nada, mas a real é que é um balcão de negócio. E é um balcão de negócio que não tem nenhum critério, nenhuma transparência, nada. Porque eu lembro que eu mobilizei o meu gabinete para todo mundo que respondeu ofício, eu tenho a tabela. Eu tenho a tabela. Eu já não sei se você já viu, eu já te mandei essa tabela, mas porque eu mandei para vários. Porque ali, essa tabela causa separação em casal. Porque ali a gente vê deputados do mesmo partido, tudo do mesmo partido. Um indicou 80 milhões, outro indicou 5, outro não indicou nada. Isso. Daí você compara partido, você compara estados, fala, não, é que lá o estado é pobre. Daí você pega, sei lá, Piauí, que é um estado pobre, Maranhão. Ali tem gente que indica 100 milhões, 200 milhões, o outro nada. O município não tem critério, é balcão de negócio. E eu lembro que em 21, acho que era 21, 22, quando a gente levantou isso daqui, tinha senador com centenas de milhões de reais. Né? Tinha, inclusive, a lenda, porque nem todos responderam, 25 bi ficou no ar, porque muitos não responderam, muitos deram informação errada, mas eu lembro que tinha senador que tinha 400 milhões de reais, tinha mãe de senador que tinha 300 milhões de reais e por aí vai. Então, resumindo, Mara, é lamentável o que fazem com o dinheiro público. Lamentável. Eles não sabem escoar e o dinheiro é jogado fora num país com tanta necessidade. E em sintonia com a deputada para levar para a mesa do bar, como se diz, né? Não é, Mara? Essa conversa. Às vezes a gente fala tanto em bilhões, milhões e é difícil para nós mortais termos uma noção do que é isso. Mas eu vou trazer para vocês aqui uma noção, fruto de um diálogo que eu tive com o atual presidente da Andifes, que é a Associação Nacional das Instituições de Ensino Superior. Uhum. A associação que congrega todos os reitores das universidades federais do Brasil. E ele estava no desespero, né, junto com seus pares lá, nessa tentativa de votação do orçamento, que já está atrasada há mais de 3 meses, para tentar garantir o mínimo do orçamento. E, detalhe, a gente viu toda essa guerra, essa pressão em cima do governo e do Supremo para a liberação de aproximadamente, se eu estiver errado, deputada, me corrija, 7 milhões e 700 ou 800 mil, 7 bilhões e 700 mil reais aproximadamente, esse era o valor das emendas parlamentares, chegando próximo dos 8, né, dos 8 bilhões, é o número que se divulga na imprensa. Para a gente fazer uma analogia aqui, sabe quanto custa o orçamento de todas as universidades federais do Brasil? Todas. Custa exatamente os 8 bilhões. E ele numa luta para conseguir manter isso. Então, vocês estão entendendo o volume de recursos que está nas mãos de parlamentares e a gente não sabe quem gasta, como gasta, para onde vai, você não consegue rastrear e fiscalizar depois? Então, assim, é um valor absurdo, né? As universidades, assim, aqui e acolá, cortando a luz, tendo problema de pagar funcionários terceirizados e outras coisas. Professores sem reajuste. Professor sem reajuste, acaba fazendo uma greve, por incrível que pareça, uma greve no governo Lula, como não fizeram no governo de Bolsonaro, né? E no governo de Michel Temer, com tantos anos sem aumento. Mas veja que situação, né? 8 bilhões de reais orçamento junto de todas as universidades federais do Brasil, né? Ou seja, investimento em ciência, tecnologia, educação, saúde, porque tem os hospitais universitários, nas comunidades, enfim, tem um impacto positivíssimo na sociedade brasileira. É o mesmo valor que, sem transparências, parlamentares defendem que ainda se continue distribuindo dessa forma. Principalmente agora, essa semana o presidente falou da isenção dos 5 mil reais, do imposto de renda. Do imposto de renda. Esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar.
né? De onde vai vir esse dinheiro? Porque o dinheiro vai vir de algum lugar. Vai aumentar onde? Vai cortar o quê para poder ter essa isenção? Eu não estou falando contra a isenção. Estou falando que a gente tem que ser realista. De onde vai vir esse dinheiro? Porque pode ser que ele dê com uma mão e tire com outra. Então, poderia vir da taxação dos super ricos, né? Exato. Da turma dos 50 milhões para cima, né? Às Mas vezes, quando a gente fala nisso, né, tem gente que se aperreia assim, não, porque eu tenho uma casa, um Hilux e uma casa de praia e a pessoa acha que vai ser atingida. Não é bem assim, né? Acho que é um patamar que vive aí numa situação de bonança absolutamente injusta. Mas na olha sociedade só, brasileira. Eu não acho injusto uma pessoa ser rica, bilionária, se ela trabalhou por isso. Assim, até porque eu estou fazendo uma posição, porque a gente tem contraponto. Sim. Eu acho que a questão aqui é, primeiro, o governo fazer a lição de casa dele, porque tinha 27 ministérios, subiu para 40. A gente sabe que capar o segundo, terceiro, quarto, quinto escalão, cabidão de emprego, está sustentando um monte de movimento social, dando dinheiro ali. Eu acho que, primeiro, a gente tem que discutir... Mas esse deputado é uma parcela pequenininha no orçamento comparada, por seja, exemplo, ao que se paga de dívida pública. Então, a gente pode que vai para banco, a gente vai pode pra... entrar no debate da dívida pública, mas eu acho que a gente tem que começar fazendo a lição de casa. Eu conversei bastante com a ministra Simone Tebet e ela falava que ia discutir a qualidade do gasto e tudo mais. Eu realmente fiquei muito interessada nisso, só que eu, de fato, não vi cortar nada. Então, existem experiências, assim. Eu não estou falando da questão da taxação, porque talvez você seja a favor, talvez eu seja contra, porque o exemplo mostra em outros países que o que acontece quando você taxa o super rico, eles simplesmente pegam o dinheiro, põem em outro lugar e vão para outro lugar. É o que acontece. Só se aconteceu for na Estônia, França, aconteceu na deputada. Noruega. Não, na França aconteceu isso. Na França só. Não, mas na verdade você tem dois países no mundo onde você tem a carga, a tributação injusta, como é o caso aqui, que é Brasil e Estônia. Até nos Estados Unidos você tem taxação sobre grandes fortunas. O governo que entrega serviço para o que é o cidadão, ícone a do gente também liberalismo, tem né? aqui que gasta bastante. Eu acho que esse debate é muito profundo, excelente. mas o que Dá está na até outro mesa programa, né, é para dar um outro... Vamos fazer um programa desse, Eu topo. Mara. Eu também topo. Essa questão da taxação realmente ela tem vários aspectos que tem que ser colocados, mas existem alguns pontos, eu acho. O Metrópolis deu uma matéria, acho que foi ontem, falando dos juízes, desembargadores, super salários. É uns caras. É mesmo. O cara... 2 milhões, e eles não 3 pagam imposto de milhões. renda. Eles vão ser uma das classes afetadas por isso, porque entra como verba indenizatória, não então, paga assim, imposto de renda. tem algumas coisas que têm que ser, no mínimo, discutidas. Na prática, teto de gasto não existe. Não existe. Pois é, então, assim, tem funcionalismo, algumas... né? Teto de funcionalismo salarial, né? Tem algumas coisas que têm que ser ligado à discutidas, doutrina. por exemplo, a questão da Previdência, quando se discutiu muito a reforma da Previdência, e vai ter que ter novas reformas, e essa discussão vai voltar em algum momento. Você tem um povo se aposentando. O judiciário é uma vitrine disso daí, é farto disso daí. Então, assim, esses pontos também têm que ser levados em A consideração. aposentadoria dos militares aí, que come uma grande fatia da Previdência Pública, né? Que tanto se discute a Previdência e ficaram de fora os militares da última reforma feita no próprio governo Bolsonaro. É uma questão de apoio político, né? Então, assim, mas isso tudo se trata da qualidade dos gastos, do dinheiro e tal, enfim. Agora, as emendas parlamentares e o orçamento secreto, né? Quer dizer, o orçamento secreto, eu acho ele mais gritante, porque não dá condições da gente saber, da gente escolher para onde vai o dinheiro. Mas, por exemplo, o judiciário, o ministério, também é caixa preta. Porque você tem esses super salários de 2, 3 milhões e que muitas vezes não é lei. Eu tenho até um projeto que fala... e tem até projeto que fala, olha, não pode ser norma infralegal, assinatura de sobra de orçamento de juiz de tribunal de desembargador, tem que ser por lei. O que for decidido por lei pode pagar, porque isso está sendo pago. Então, para mim é ilegal, além de ser imoral. Então, isso é caixa preta também, porque a gente precisa... por transparência no legislativo, nesse orçamento, que é o que a gente briga, ok? Mas isso também tem que ir para o executivo, nas emendas RP2, naquele orçamento também, que ali compra apoio. A gente precisa ir para o judiciário, que tem um orçamento mais caro do mundo, é 1,4, 1,5 do PIB, porque os outros países gastam 0,3, 0,4. A gente tem um judiciário super caro, que paga salários milionários. E, infelizmente, a gente vê o Supremo Tribunal Federal defender quinquênio. Eu vi o presidente do Supremo Tribunal defender
quinquênio e outros privilégios, isso é um absurdo, Mara. Isso é um absurdo. O que aparece das notícias do judiciário. Ah, gente. Deixa a gente ver. E veja, tem coisa melhor do que você gente. poder votar o aumento do seu próprio salário, como acontece com o poder legislativo e judiciário. É um absurdo, Inclusive, é o autolegislar. legislativo é autolegislar e o judiciário também. Né? O Isso que é um vai- o absurdo. que Agora, mais- o que é interessante, viu, Mara? Veja só, às vezes algumas pessoas da sociedade ficam chateadas, pé da vida com o pessoal que faz greve, que faz isso, faz aquilo, faz movimento, fecha a rua, movimento social contra isso, contra aquilo, pelo piso de enfermagem, por tantas coisas, professores, o pessoal fica pé da vida. Mas essas pessoas não têm o poder de votar o próprio orçamento. Que forma eles vão ter de conseguir ter um mínimo de justiça de correção dos seus salários, né? Aí quando você olha para o judiciário e quando você olha para o legislativo, né? Mas eu acho que a mobilização da sociedade influencia o parlamento. Quando ela Com certeza. se mobiliza, É ela, fundamental. ela consegue influenciar O o problema parlamento. é quem consegue, nessa questão dos super salários, quem consegue influenciar é a sociedade que está interessada em aumentar o próprio salário, né? Que Tanto tá é se que o projeto beneficiando. dos super salários está... Parado há anos. Foi 2016 que o Senado aprovou, né? Não. Aqui, a gente votou na Câmara em 2020. 2020. Aí voltou para lá e sentaram. Então, mas o Senado aprovou pela primeira vez, acho que foi em 2016, na gestão do Depois foi e Renan. voltou. Depois a Câmara aprovou os super salários, está lá no Senado parado já há muito tempo, Ah. com eles fazendo enormes protestos contra isso, e quem consegue mobilizar nesse tipo de assunto são eles próprios que são os diretamente envolvidos e que fazem essa força do lobby em Brasília, né, para poder... E mesmo o projeto que está lá não vai resolver, Não vai resolver, nada, não talvez até... resolve. Não vou dizer que Legitima, piora, não, mas... legitima não vou- absurdos. Não vou dizer que piore, mas Legitima ele coisa errada. permite, sei lá, 15, É. 20 Absurdo. tipos de indenizações diferentes, né? Aumenta. Ele precisa receber para... A gente precisa pagar a moradia dele, não pode ele próprio pagar com o salário dele, né? Tem vale alimentação gigante, enfim, vários benefícios ali que não se justificam, mas que eles tentam fazer valer ali na força dessa pressão, né, nos corredores de O Brasília. que me chama mais atenção é que quando pega algum caso de corrupção, algum erro ali envolvendo algum juiz, algum membro do judiciário, a punição é se aposentar. O salário integral. Integral. Até Tô hoje ligando. não É um prêmio, não. né? Ele prêmio. é punido com uma premiação. É uma premiação. É vergonhoso. Eu morro de vergonha. Se chegou a aprovar na Câmara o fim disso, mas o Senado, na época dentro da reforma da Previdência, se colocou isso na Câmara, aprovou, o Senado... O Senado sempre... Falar, isso não tem nada a ver com esse assunto, vamos... Tirou. E o Senado, que deveria ser esse guardião, infelizmente, a gente vê que não faz essa cobrança, essa vigilância, esse papel. Infelizmente. Porque a boa relação com o Judiciário também faz parte, né, lógico. de ter essa, né, uma influência de não ser punido por alguma coisa que está fazendo, ou ter uma influência com o juiz, né? Acaba Mas, Mara, sendo... tem um ponto que você falou, voltando para o teu happy hour. Isso acontece porque não discutem isso no happy hour. Porque se a nossa sociedade discutisse isso no happy hour indignada, isso não aconteceria. Então, infelizmente, as pessoas não se interessam pelo orçamento. O pessoal fica bravo, mas faz o quê? Porque se realmente se mobilizassem, eles não teriam coragem de fazer isso. Coragem, não é verdade? E não se interessa porque não conhece, né? É Não foi isso, educado pode ser, desde a escola. É, verdade. É um tema complexo, né? E tem a questão também de, como eu falei, o próprio Congresso não discute de fato o orçamento. Mas eu Chegou acho que um você ofício do tem governo... coisas que poderiam estar discutidas. Então, os parlamentares em geral se interessam com a parte que lhes interessa, que são as emendas, né? Mas o governo mandou um ofício na segunda-feira agora, mudando grande parte do orçamento ali, mudando a forma, colocando mais 15 bilhões, se não me engano, para o Minha Casa Minha Vida, para poder levar a faixa de renda que vai poder ter acesso ao benefício. O Congresso vai debater? Não, achamos que 15 bilhões é exagerado, vamos cortar, vamos diminuir? Não vai. Vai falar, olha, o que a gente está interessado é essa parte das emendas, que é o que me traz ganho político. O governo faz com o dele, né? E também, para não demonizar completamente as emendas, tem muitos cientistas políticos que defendem, dizem que, de fato, o parlamentar deve influir nisso, porque, de fato, conhece a realidade do município. Mas defende a falta de transparência? Não, isso eu acho que... Mas o volume que tem no então, Brasil o não tem problema lugar é nenhum. o volume... É a falta de Eu fui transparência na e volume. Inglaterra, conversei com parlamentar, nos Estados Unidos. Nem no sistema parlamentarista, mas assim, eles né? ficam horrorizados, esse sistema parlamentarista em Hoje no Inglaterra, Brasil, esse volume. 23% das verbas discricionárias, que são aquelas que o governo pode decidir como vai usar, né? Não é salário, não é aposentadoria,
elas estão hoje na mão do Congresso para decidir, e aí fica esse jogo político de, né, o valor cresceu de forma muito exagerada no governo Bolsonaro, que abriu mão dessa governabilidade e terceirizou para o Congresso fazê-la. Então acabou que eles se tornaram muito poderosos nessa influência sobre o orçamento e não querem abrir mão, como é natural de se imaginar que ninguém vai querer abrir mão de poder, né? É uma coisa que o erro foi lá de trás de deixar isso correr solto. Para tornar isso, para levar isso pro happy hour, tem que pegar uns influencers e tal. Eu tava falando com vocês nos bastidores, escrevi uma coluna sobre isso, porque eu tava cansada. Falei assim, chega da foda do Neymar. Deu, eu não aguento mais. Toda hora no feed aparece gente analisando detalhes e tal, mas programas inteiros com analistas, especialistas, enfim, falando. É muita falta do que falar, Mara. Desculpa. Aí eu falei assim, pô, deu, né? Vamos falar outras coisas. Tem um orçamento que não está votando. Quer dizer, por que não vota? Por que esse atraso? Não, mas assim, não é debatido. O votar vem depois de ser debatido. Orçamento não foi debatido, ninguém... Acesso a zero a nada. Acho que o orçamento não é aprovado sem consenso. Acho que talvez nunca tenha sido aprovado sem consenso. Porque sempre aprova, chega a peça pronta. Que é cópia do ano anterior, mais umas coisinhas. E se vota por consenso lá no plenário. Mas no colégio, os líderes resolvem isso? Os líderes e a CMO, né? A CMO resolve. Tem reunião de líderes na comissão. Da CMO, mas assim... mas só que a tentativa de se fazer o debate no plenário, que a deputada sempre está lá... Eu tenho. Aguerridamente brigando lá para tentar alterar alguma coisa, no plenário não se altera nada. Isso é uma coisa engraçada. Não lugar nenhum se altera alguma coisa. Desculpa. A CMO tem uma discussão que geralmente é a discussão de quanto é que os deputados da CMO vão levar de extra por aprovar o Rafael, orçamento. você que cobre o Congresso, está sempre lá e tal, você fala, a deputada está sempre lá, e é verdade, às vezes que eu passo lá no Congresso, a deputada está lá. É a deputada causando nesse aspecto e sempre um parlamentar do PSOL, ou é o Chico. É impressionante, né? Porque são são parlamentares com visões ideológicas bem diferentes. Marcam posições importantes, né? Inclusive na votação para a eleição do Arthur Lira, né? Só o PSOL e o Novo votaram contrários, né? Depois se repetiu essa mesma posição, e aqui e acolá em alguns temas também você tem. É muito curioso, né? São polos absolutamente opostos, né? Mas que em alguns momentos são coincidentes. Então, são polos opostos, têm visões diferentes, são ideologicamente diferentes. Especialmente na comunicação, talvez aqui e acolá na cultura. Na economia, talvez aqui e acolá. Na economia, principalmente, enfim. Mas o que eu acho é que você tem parlamentares corretos, honestos, enfim, e que fazem o trabalho parlamentar, a esquerda e a direita. Uhum. Não é isso que está se discutindo. Temos visões diferentes aqui em tributação, de fortuna, né? Você ali com mas vocês concordam que tem que jogar luz nesse orçamento. Né? Até os próprios deputados, muitos deles ali acham, os deputados e senadores acham que tem que jogar luz porque não estão se beneficiando disso, né? E muitos deles dizem, para mim, eu não tenho nenhum benefício em não dizer que fui eu que mandei o dinheiro, porque eu quero que a população saiba que fui eu. Quem se beneficia disso são os líderes ou parlamentares, assim, a oposição que em outra ocasião não receberia esse dinheiro se fosse aberto, né, todo mundo saber. Você fala, por que a oposição está recebendo dinheiro voluntariamente? O governo Lula está dando dinheiro para o deputado do PL que está fazendo oposição a ele, né? Porque as verbas do orçamento secreto, emenda de relator, emenda de comissão, elas são o governo não é obrigado a executá-las. Então quem se beneficia é isso, ou os líderes partidários, ou os parlamentares mais influentes, como os presidentes da Câmara e do Senado, que têm um volume muito acima do que os outros têm, e acabam se beneficiando por isso. Né? Mas tem uns que não tem nada. Tem vários que não tem nada. Mas quais são? Porque vários falam, eu não tenho nada, mas eu sempre... Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Parlamentares. De emenda, nenhuma emenda de nada. Não, nós temos a emenda impositiva individual, tem a emenda de bancada, que tecnicamente eu brigo para sempre ser uma coisa dos 70 deputados, 3 senadores, obras de grande vulto, aquela coisa que a gente sabe, mas assim, o resto, imagina. E quando algum ministério me ofereceu, eu falava, não, obrigada, RP9, estou fora, não quero. Na verdade, na prática, o orçamento, ele
só passa a ser executado por mês 1/12 do valor total. Então você impõe um freio. É muito perigoso a execução de políticas públicas e a forma de atuação do próprio governo federal, né, que tem suas repercussões em todos os patamares, né, federal, estadual e municipal. Então, o orçamento sem ser votado impõe que apenas 1/12, você pega um bolo, divide em 12 pedaços. Você só pode comer uma fatia por mês. Né, você vai represando um investimento e depois esse dinheiro, né, acaba correndo o risco de ser mal gasto, porque se não for gasto, ele também é devolvido, né, e você não tem a aplicação daquele investimento conforme estava planejado em políticas públicas. Então, o grande problema disso, né, isso já chegou a acontecer, por exemplo, na década de 90, houve um período que o orçamento do ano anterior foi votado em outubro. Uma coisa assim, maluca, né? Você tem que votar antes e os parlamentares... Por que acontece isso? Por que essa demora? Nesse momento eu vejo duas coisas, Mara. Primeiro, essa situação do Congresso fazendo pressão ao governo, que tem minoria no Congresso, ao governo diz assim, não, eu só voto se você liberar as emendas. Mas aí o governo, quando tem minoria, o que é que faz, né? Me parece uma espécie de parceria ou de um diálogo republicano e democrata, no meu entendimento, com o Supremo, de dizer, através de Flávio, dizer, vamos dar um freio nisso aqui, de arrumação, pelo menos para a gente ver se consegue chegar no mínimo de transparência de algo que seja feito de maneira correta, né, diante desse monstro que foi criado. Então, me parece que esse é um motivo, e também um outro motivo aí já mais recente, está havendo muito problema de nomeação das comissões e dos presidentes das comissões e na casa, justamente porque se atribui isso à forma como foram feitos os acordos para a eleição, por exemplo, do presidente do Senado, mas é um problema menor, mas o problema maior na Câmara para a indicação dos presidentes de comissão. Há uma grande disputa, tem gente que chegou nessa corrida na última hora, né, isso está atrapalhando o jogo. Eu até gosto de dizer... Saúde, né? Gosto de dizer o seguinte, que me parece que o Hugo Mota costurou e não deu um nó. Né? Não cuidou do feijão com arroz e agora está difícil resolver o problema. E às vezes a gente sabe que tem político que promete muito mais do que pode cumprir. Então isso pode ter acontecido também, né? E de repente, olha, eu tenho mais gente para ocupar presidências de comissões do que o que eu me comprometi aqui. Né? Não tem orçamento para todo mundo, essa que é a real. Né? Também é. E todo mundo quer poder. A gente vai encerrar esse bloco aqui e volta rapidinho com o segundo bloco que a gente vai falar da do Neymar. Brincadeira! Brincadeira. A gente vai falar sobre como acompanhar esse orçamento. Eu volto já já. Agora, esse segundo bloco é para os membros do My News. Se você não é membro, clica aqui e fica membro e vem para essa conversa com a gente, que é importante.